Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Daqui a pouco tem bola rolando aqui no canal, 19h30, 7h30 da noite para ser mais exato ainda. Então se inscreve aqui, sobe o like, você que vai acompanhar o jogo aqui comigo, se inscreve aqui embaixo e sobe o like aí, você que acredita na vitória do Vascão para cima do Atlético Paranaense hoje à noite. Jogo difícil demais, jogo que requer muita atenção, muita concentração e foco total dos jogadores. Vamos falar sobre isso, mas eu quero começar com o assunto Corinthians e Bahia ontem em Itaquera. Gente, eu quero acreditar que o Campeonato Brasileiro é um campeonato sério. Eu juro para vocês. Não passa pela cabeça do torcedor vascaíno, enfim, do torcedor brasileiro que acompanha o Campeonato Brasileiro, um clube que está lá embaixo, mal, uma draga na zona de rebaixamento, eu estou falando do Bahia, atropelar o Corinthians com a facilidade que foi ontem lá em Itaquera. Foi assim, foi absurdo. Parecia que o Corinthians estava jogando pelada, não está disputando mais nada. Essa é que é a grande realidade. Ontem foi assim, foi 5-1, cara. 5-1 Bahia para cima do Corinthians. Então assim, isso eu não sei, pode acontecer, é normal, futebol. Mas eu achei muito estranho, pô. Eu acho estranho. Pô, 5-1? Então assim, o Corinthians é time bananada, né? E se o Corinthians continuar jogando dessa forma, cai para a Série B, porque o Corinthians só tem 44 pontos. Uma vitória do Vasco hoje, o Vasco ultrapassa Bahia e Corinthians. O Bahia igualou o Vasco no número de pontos, colocou o Cruzeiro para a zona de rebaixamento e ultrapassou o Vasco. O Vasco hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Então assim, eu, por exemplo, né, eu tô meio que protestando aqui porque eu achei estranho. Tá? Achei assim, nossa, foi absurdo. Pareceu o Real Madrid jogando ontem contra um time de várzea. O Corinthians não viu a cor da bola. Que isso? Absurdo, enfim. Então a responsabilidade do Vasco aumenta. Isso mostra ainda mais para o torcedor vascaíno que o Vasco vai precisar ser mais Vasco ainda, né, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Hoje vamos enfrentar, na minha opinião, a equipe mais difícil, tá? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro, um jogo fora contra a equipe do Atlético Paranaense, um jogo dificílimo, gramado sintético, a bola corre mais, espero que o Ramon Dias tenha conversado com os jogadores, tivemos experiência aqui no Newton Santos, né? Jogando no Newton Santos, que o gramado também é sintético, no Allianz Parque também, estádio do Palmeiras, gramado sintético. Então, assim, é um time mais leve, na minha opinião. É um time realmente que vai precisar cadenciar mais a bola para entender um pouco do jogo do Atlético Paranaense. Essa é que é a grande realidade. Essa é que é a grande verdade. Né? Então, assim, dito isso, eu quero falar os jogadores relacionados para o jogo de hoje e quero falar também as prováveis escalações, né, gente? Porque, assim, o Vasco, assim, o Rossi tá fora, né? E tem uma dúvida ali no meio campo, e aí eu discordo dessa dúvida, tá? Eu acho que o Marlon Gomes, no lugar, ele precisa jogar no lugar do Praxedes, tá? E não disputar a vaga com o Payet, né? Eu acho que o Marlon é um jogador que cria muito no meio campo, que, na minha opinião, melhor do que o Praxedes, tá? Eu acho que o Praxedes não tá bem, principalmente nesses 2 últimos jogos. O Praxedes não foi bem, foi muito limitado em todas enfim, os fundamentos dentro de campo, não foi bem, errando passes bizonhos, né, recebendo bola e assustado com a bola no último jogo contra o Cruzeiro, recebeu uma bola do lado esquerdo ali do Rossi e não soube o que fazer, podendo levar a bola para a linha de fundo, fazer um cruzamento, sei lá, não é um jogador de criatividade. E ainda, enfim, ele é um jogador cadenciado, ou seja, é um jogador lento. E quando tem a bola, não consegue fazer as coisas, é difícil. É difícil. Então, assim, não tá bem. Não tô dizendo que ele
enfim, não tenha mudado. Mudou sim, mas eu acho que agora, eu acho que a oportunidade precisa ser nesse jogo, tá? Marlon Gomes no meio campo, junto com o Zé Gabriel e o Payet mais à frente. Joga com o Peck e o Verratti no ataque. Né? Você vai dar velocidade, habilidade para esse meio campo, joga com 3 zagueiros, enfim, mas não deve ser esse o time, tá? Tô deixando aqui minha opinião, joga com 3 zagueiros, Medel, Léo e o Maicon, né? E joga com o Medel ali na frente da zaga. Eu acho que você vai ganhar em velocidade, você vai ganhar em estatura, porque o Léo é um zagueiro mais alto, o Maicon é um zagueiro alto, né? E com 2 jogadores de proteção, Zé Gabriel e o Medel. Não sei, é só uma opinião. Você preenche o meio campo ali e ganha na velocidade com a saída com o Zé Gabriel, que tem um bom passe, Marlon Gomes, bom passe, Paulinho, passe, velocidade e habilidade também, né? E o Payet eu não preciso falar, né? E o Gabriel Peck tem jogado, tem, enfim... o Gabriel é sensacional. Acho que o Peck, ele é um cara que sabe das coisas, é um menino que entende o que é jogar no Vasco, né? Ah, Eduardo, mas ele erra nisso, naquilo, mas ele decide os jogos pro Vasco, principalmente nesse Campeonato Brasileiro. Tem decidido todos os jogos. A maioria deles, para ser mais sincero ainda. Tá bom? Então, os convocados para esse jogo: Alex Teixeira, Capasso, Figueiredo, Gabriel Dias, Gabriel Peck, House, Ivan, Jair, Jefferson, Léo Jardim, Lucas Piton e Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho, Medel, Miranda, Paulinho, Paulo Henrique, Payet, Praxedes, Puma Rodrigues, Robson, Sebastian, Serginho, Verratti, Zé Gabriel e Zé Vitor. Esses são os convocados para o jogo de hoje à noite contra a equipe do Atlético Paranaense. Mais uma vez, você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e sobe o like, você que acredita, e vai acompanhar também o jogo aqui no canal Vasco Connection. Tem pré-jogo, tem um jogo, então se inscreve aqui embaixo e vamos com tudo, porque é muito importante e de graça a sua inscrição aí. Vamos lá. Gente, eu vou falar as prováveis escalações, eu vou começar com a equipe do Atlético Paranaense. Bento no gol, Kaká é o lateral esquerdo, dupla de zaga com Thiago Heleno e Esquivel, meio campo, Coelho, lateral esquerdo, na verdade, né, o Coelho. Meio campo com Eric, Fernandinho, Zapelli e Canóbio. No ataque, Vitor Bueno e William Bigode. Técnico, Wesley Carvalho. E esse é o provável time do Atlético Paranaense. A equipe do Vasco, o provável Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton. Meio campo com Zé Gabriel, Praxedes, aí a dúvida, Praxedes ou Marlon Gomes. Paulinho, Marlon Gomes ou Payet. Então o Marlon deve ser o titular, porque ele tá ameaçando 2 jogadores aqui, um Praxedes e o outro Payet. E no ataque, Gabriel Peck e Verratti, técnico Ramon Dias. É justo afirmar que o time do Vasco, né, eu acho assim, o Vasco precisa hoje, com esse time aqui, Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes ou Marlon Gomes, enfim, Payet, Gabriel Peck, o Vasco precisa sair para o jogo. Agora, é sair com responsabilidade, é sair na boa. Lucas Piton subiu, eu tenho a cobertura do Zé Gabriel. Zé Gabriel, ele consegue jogar centralizado ali como homem de marcação. Então ele vai conseguir dar cobertura para os 2 laterais. Porque quando sobe um, o outro fica. Né? Lado direito, o Paulo Henrique tem uma velocidade incrível, deve voltar à equipe titular. Né? Aí você tem o Coelho, que também sobe, então vai deixar espaço nas costas para o Paulo Henrique chegar na linha de fundo, fazer os cruzamentos, cortar para dentro, tentar as finalizações. É um lateral que sabe das coisas, é um lateral que tem sido importante nessa reta final no time do Vasco, para o Vasco. Então, o Vasco, na minha opinião, aproveitando essa velocidade, na minha opinião, velocidade com a precisão do Piton, absurda. Na minha opinião, o Piton é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. O Paulo Henrique, ele tem feito jogos incríveis com a camisa do Vasco como lateral direito. Aí você consegue a velocidade, você dá mais liberdade para o Verratti, você dá mais liberdade para o Payet no meio campo, para fazer os arremates, para o Paulinho no meio campo fazer os arremates. O Vasco, hoje principalmente, o gramado é sintético, o Vasco precisa arriscar mais essas jogadas de fora da área, né, e tal, e facilitar mais, né, a bola para o Verratti, que é um jogador de áreas. Aliás, o Verratti, ele fez 3 gols contra o Cruzeiro, né? Enfim, infelizmente estava impedido, mas o cara meteu 3 gols, o cara é goleador, ele sabe fazer gols, ele tem um aproveitamento incrível, né? Então, assim, eu acredito, se o Vasco souber
trabalhar direitinho e tal, o Vasco consegue pontuar no jogo de hoje. Tá? O jogo, vou repetir aqui, é o jogo mais difícil, mais chato, tá? Nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco, terça-feira, enfrenta o Corinthians. Corinthians que foi atropelado ontem pelo Bahia. Né? Foi atropelado. Então o Corinthians está... Né, esse time ruim, é esse time fraco. Então se o Vasco fizer o papel dele dentro de casa, vence o Corinthians. Teoricamente, porque o Vasco empatou com o Bahia, jogando bem. O Bahia fez um gol lá no final do jogo, não foi isso? Se estiver enganado, vocês podem corrigir aqui e comentar aqui embaixo. Essa é que é a grande realidade. Desculpa até o meio da revolta aqui, que realmente, pô, é difícil. É difícil acreditar no que eu vi ontem. Na verdade, eu não terminei de assistir, porque eu fiquei tão irritado com aquilo ali, com aquela morosidade, com aquela aceitação. Falei, pô, isso é brincadeira com a cara do torcedor. Bom, gente, dito isso, eu quero passar para vocês também, aqui uma informação importante, claro, tabela do Campeonato Brasileiro, porque a tabela ficou apertada, principalmente na parte de baixo, né? E assim, o Vasco vai precisar sair para o jogo, vai precisar jogar mais, vai precisar entender o estilo de jogo do Atlético Paranaense. Né? Hoje tem rodadas, jogos importantes, para ser mais exato. Palmeiras é o primeiro colocado, com 62 pontos. Botafogo, segundo colocado, com 61 pontos. Flamengo é o terceiro colocado, com 60 pontos. Quarta colocação, a equipe do Grêmio, com 59 pontos. O Bragantino, com 59 pontos, é o quinto colocado. Sexto, a equipe do Atlético Mineiro, com 57 pontos. Na sétima colocação, a equipe do Atlético Paranaense, adversário do Vasco hoje. Na oitava colocação, o Atlético hoje briga por Libertadores, né? Briga por Libertadores. Então o jogo vai ser duro pro Vasco. Fluminense, oitavo colocado, não disputa mais nada nesse campeonato, com 50 pontos. Cuiabá, 47 pontos, é o nono colocado. São Paulo, 46 pontos, décimo colocado. Fortaleza, 11º colocado, com 44 pontos. Aqui para baixo é a disputa do Vasco. Ó. Fortaleza, 44 pontos. Corinthians já jogou 44 pontos. Se o Vasco vencer hoje, o Vasco passa o Corinthians porque tem vitórias a mais do que o Corinthians. Internacional, 43 pontos. Isso aqui é a galera do que o Vasco está disputando. Santos, 42 pontos. Bahia, 41 pontos. É o 15º colocado. Aí vem o Vasco, fora da zona de rebaixamento aqui, né? 16º colocado com 41 pontos. Cruzeiro, com 41 pontos. É o 17º colocado, né, abrindo a zona de rebaixamento. Goiás, com 35 pontos, é o 18º colocado. Coritiba, 29 pontos, 19º. E o Lanterna, já rebaixado também, o América Mineiro, com 21 pontos. Deixa eu ver aqui. Os jogos de ontem tivemos Bahia 5, Corinthians 1. Hoje teremos Atlético Paranaense e Vasco, Fluminense e Coritiba. Amanhã, Atlético Mineiro e Grêmio. Botafogo e Santos. Esse jogo é muito importante para o Vasco, hein? Botafogo e Santos, no estádio Newton Santos. Assim, realmente vai ser um jogo sensacional. América Mineiro e Flamengo, São Paulo e Cuiabá, Internacional e Red Bull Bragantino. É um jogo também que interessa para o Vasco. O Internacional tem 43 pontos, o Vasco 41. Né? Então, assim, uma vitória aqui do Red Bull Bragantino para cima do Inter vai ajudar bastante. Fortaleza e Palmeiras, Goiás e Cruzeiro. É o jogo dos desesperados aqui, né? Goiás e Cruzeiro, e lá na Serrinha, hein? Lá na Serrinha. Então, assim, é bom que a gente fique atento, é bom que a gente fique ligado, porque agora, com a vitória do Corinthians para cima, do Bahia para cima do Corinthians, o Campeonato Brasileiro, o cerco apertou. Agora tem briga até o final, literalmente até o final do campeonato. É o campeonato mais maluco, campeonato mais, assim, que eu já assisti na história do Campeonato Brasileiro. Essa que é a grande verdade. Né? Então, vamos com tudo, foco total, tá? Você que vai acompanhar o jogo do Vasco aqui, transmissão, narro esse jogo hoje, tá? Sobe o like, vai compartilhando com geral aí, porque aqui é Vasco da Gama, tá? Daqui a pouco mais informações, fica atento aí, ligado. Valeu?